podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Agora foi. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E fechando aqui esse mês de março, né, esse mês das mulheres, né? Mês em homenagem às mulheres, não só da mineração, mas todas as mulheres de todas as áreas. Sempre digo lugar de mulher onde ela quiser. Estou aqui com a Fabíola Santos, né? Representante trabalha na Atobin, né? Que é uma das nossas patrocinadoras, como coordenadora de Arquitetura, Engenharia e Construção. Fabíola, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar participando. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí, adimb.org.br, sabe como é que foi lá o PDAC, como os próximos eventos, que vai ter o Cimex Min agora no mês de maio, e muito mais. A Atobin Engenharia, né, que trabalha desde a coleta de pré-requisitos até o projeto final, utilizando tecnologias como geoscanner, radar, drone e muito mais. Esse site é atobin.com. E também a Ígnea, Geologia e Meio Ambiente, que ele faz prospecção e consultoria mineral, gestão de ativos minerários, planejamento de lavra e muito mais. Esse site é igneabr.com.br. E, Fabíola, fala pra gente, você é formada em quê? Eu sou arquiteta urbanista, né? Eu me formei pela UNAM, na Universidade da Amazônia. Olha que legal. Na verdade, essa minha história na construção começa quando eu fiz o ensino médio no IFPA, né? Que eu fiz edificações. E até então, eu não sabia que me identificava tanto com a área da construção, né? Eu estudava para fazer vestibular para medicina. E aí, no meu último ano do vestibular, eu encontrei essa vocação com arquitetura, fui fazer arquitetura. Também já fui professora universitária, né? Já tive uma turma que se formou, que eu participei da jornada deles acadêmica. E eu também sou mestranda do PPGINT da UFPA, do Polo de Tucuruí. Minha área é infraestrutura voltada para acústica, né? Meu trabalho é com fibras vegetais de açaí e o látex pré-vulcanizado, né, para fazer cunhas acústicas. Que bacana. Você hoje está em Parauapebas, você é de onde do Pará? Hoje eu moro em Parauapebas, mas eu sou de Tucuruí, cidade da hidrelétrica. Olha só que legal. Eu conheço a Ananindeua, mas o Tucuruí eu não conheço ainda não, estou para conhecer. Esse é um lugar bem bacana. É bem legal lá. Perfeito. Aí, Fabíola, como é que foi você ter chegado nessa área de mineração? Como eu sempre digo, ela encontrou ou você encontrou ela? Na verdade, ela me encontrou, né? Eu trabalhava mais com obra, na construção convencional mesmo, residência, construção comercial, enfim. E aí meu esposo, ele é engenheiro civil. E nessa época a gente morava em Tucuruí, ele trabalhava na Secretaria de Obras, eu estava trabalhando mais na frente do nosso escritório. E aí foi quando ele conheceu o Divino, né? E aí o Divino começou a manter contato com ele. E aí o Divino fez uma proposta, né, para ele vir para Parauapebas. E aí na época o Divino também estava procurando uma arquiteta. E aí ele pegou e falou assim: vou fazer uma proposta para vocês dois. Até Olha então, só. eu e meu esposo, a gente estava com vontade de sair de Tucuruí, mas não pensava, assim, eu não pensava nessa área Vale, né? Essa área industrial que a gente trabalha, porque também a gente atende indústrias, área industrial de Marabá, né? E ele já pensava em trabalhar, mas a gente não tinha pretensão de vir para Parauapebas, era a única cidade que a gente não queria vir. Por incrível que pareça, né? E aí a gente veio para cá, né? Começou a trabalhar com o Divino. E assim, hoje em dia a gente até brinca, né? Que a gente já não se vê mais não morando aqui. Aí quando eu iniciei na empresa, eu iniciei como arquiteta mesmo, né? Fazendo projetos. E depois acabou que o Divino mesmo, né? Um dia me chamou para conversar e falou que já me via não
como, né, cuidando do setor de projetos mais interno, mas já me via trabalhando mais à frente da empresa, né, porque muitas vezes eu, vamos dizer assim, que eu dava muito pitaco, né, tinha um projeto, era como era dividido, e aí às vezes dava alguma, eu falava assim, ó, eu acho melhor que se a gente fosse nesse sentido aqui, vai funcionar melhor. E aí ele começou a perceber que eu atuava bem também já à frente, né, da equipe. Que legal. Então, assim, como eu sempre falo, né? 90% dos casos a mineração encontra a gente que não encontra ela. Né? Mas é uma área muito É, legal, é muito apaixonante. Eu sempre digo a área inclusiva, eu sou suspeito para falar de mineração, tá? Mas é uma área inclusiva, uma área que tem desafios todos os dias, não se repete. Era é, bem e aí, bacana. e aí com isso, né, eu descobri assim que muitas vezes assim, vou fazer um comparativo da área da Sim. mineração, né, com arquitetura e engenharia. Quando a gente faz arquitetura, a gente trabalha muito sobre projeto, né, como ele deve ser desenvolvido, como as pranchas devem ser feitas. Quando a gente recebe os engenheiros, eles já não trabalham tanto, né, sobre fazer o projeto, eles trabalham mais cálculos, né, como eles vão justificar, né. Então hoje até falo que eu acho engraçado, né, que quando os engenheiros chegam na empresa, eles sabem fazer projeto, sabem, só que eles não sabem organizar aquela diagramação do projeto, Uhum. né. E aí muitas vezes eu tenho que dar uma aula de desenho técnico, porque eu pensava, né, que todas os segmentos, né, Uhum. tinham uma grade curricular parecida. E aí acabou que hoje eu, como arquiteto, eu consigo ler prancha de qualquer área de engenharia, né? Tá vendo Porque só? geralmente a gente fica muito condensada a nossa área. Exatamente. Mas isso aí é bom, que aí você consegue caminhar por todas as áreas, como você falou, né? Consegue dar o palpite em todas elas, né? E tudo mais. E como eu falei, né? A gente iniciou falando aí sobre o mês das mulheres, né? Sempre estamos vendo aí a crescente do número até o movimento Human Mine, que está levantando vários números aí sobre a mineração. E talvez a gente está vendo essa crescente, né? Um pouco tímida ainda, mas está vendo essa crescente. Como é que foi para você na academia, né? Como mulher, assim, ter estudado nessa sua área? Eu acho, assim, na academia, na área de. Quando eu fazia técnica de edificações, né, que ainda não era o superior, eu sentia uma desvalorização da mulher, né, nessa área da engenharia. Quando eu fui fazer arquitetura, o público alto assim na arquitetura já é feminino, né? E nossos professores geralmente eram mais mulheres, né? Então já senti já a mulher mais inclusa, né? Naquele âmbito. Quando eu já fui para o PPGIND, que é o mestrado, eu já senti já mais o homem presente, né? Aquela valorização mais masculina do que a feminina, porque assim, por mais que a gente esteja num mundo constante, onde precisa incluir, né, que a gente já comprovou que o intelecto de feminino e masculino, eles são iguais, né? Mas a gente ainda sente, assim, algumas limitações, né? Que eles ainda julgam a gente por sermos mulheres, né? Realmente é uma área, como a gente falou, né? Já desde o início, é uma área tipicamente masculina, né? E você chegou ao cargo aí de coordenação, né? Mas como é que foi assim, sua trajetória profissional? Não só dentro da ato, né? É, Exato, exato. durante a faculdade, eu já trabalhava, era estagiária no escritório. E quando eu me formei, foi o ano. Eu me formei e no outro dia fechou tudo, né? Era pandemia. E aí eu retornei para minha cidade, Tucuruí. E era pandemia, e aí eu comecei a receber ligações das pessoas que me conheciam, né? Pedindo para fazer algum projeto. E aí eu fui convidada um pouco antes, assim, eu estava me formando e eu já fui convidada para dar aula na faculdade lá da minha cidade, né? Em Tucuruí. E aí eu comecei a fazer projeto meio à pandemia, né, fazer alguns levantamentos que era possível, né, porque nem tudo a gente podia estar fazendo, algumas os clientes faziam.
E aí, quando abriu, eu já comecei a trabalhar diretamente com obra, né? E aí, como meu esposo foi trabalhar na prefeitura, eu fiquei trabalhando na frente do escritório. E aí eu lembro que eu tinha muito problema com pedreiro, assim, com quem estava executando, porque quando meu esposo ia aos sábados, nossa, eles tratavam ele super bem, conversavam. Quando eu ia lá, eles falavam assim, mas tu tá falando o que aqui? Né, eu lembro que tinha um pedreiro que ele falava muito marcante, assim, não, mas a mulher ela nunca vai chegar no pé dos homens. Tu tá falando isso, mas talvez não Nossa. vai dar certo. Uhum. Aí eu lembro assim que no começo, bem no início, assim, eu chorava muito, né? Tipo, eu chegava e ficava assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, né? E aí eu digo assim que foi até assim, de uma certa forma foi bom, porque eu até aprendi assim que na hora que tu recebe um comentário desse, antigamente eu me calava, né? E hoje em dia assim eu já sei como ter a situação, né? E ter a postura para ter aquele jogo de cintura para mudar a situação, né? Exatamente. É se impor também, né? É o tempo aliado à experiência, né? Você teve os dois nesse quesito aí. Aí você recebeu o convite da Ato e está trabalhando Aí numa eu área que vocês chamam de AEC, né? Que é a Arquitetura, Engenharia e arquitetura, Construção. engenharia e construção. Explica Porque como é eu que, trabalho. por que essa sigla, né? E como é que ela funciona. Porque assim, hoje a Ato, né, ela também se divide, né, em Uhum. três ramificações, né? A Ato é a companhia e dentro dela a gente vai ter a Atobin, Ato Server e Ato Lab, né? A Atobin ela vai trabalhar com projetos, né, de engenharia, com a área BIM, né, usando a metodologia BIM, os processos BIM, né, FE1, FE2. Já a AutoServe, ela é a nossa área de captura de realidade, né? Onde faz escaneamento, mapeamento, georreferenciamento, lá é processado, né, encaminhado para o nosso setor AutoBIM. Já a AutoLab, ela trabalha com manufatura aditivas, né? A gente tem um setor de impressão 3D, onde a gente faz impressões, já teve impressão de maquete, que já teve a sonda, de peças, enfim, né? E aí hoje eu trabalho dentro de AEC, que é Arquitetura, Engenharia e Construção. Por quê? Além dos projetos de arquitetura e engenharia, a gente tem a parte de ATO também, né, que faz parte do setor de AEC, que quando o projeto é encaminhado, né, para ser executado, a gente também fornece o serviço de fazer o acompanhamento do projeto, né, onde vai através de escaneamento, já entra também, se eu não me engano, a parte de Atolab. Né, Arthur, dos relógios. Só que consultando, que é os relógios, que é para ferir, por exemplo, eu tenho um trabalhador, né, numa determinada obra, e eu vou ter, por exemplo, 200 trabalhadores, né? Como é que eu vou saber que eles estão trabalhando, se está passando mal, onde é que está, o que está fazendo? A gente também tem essas tecnologias, crachá, relógio, que vai localizar. Oi? Ah, que já é a parte do 7D, né? Que vai localizar o que aquele trabalhador tem, né? Se ele está trabalhando, quanto tempo ele trabalhou. Se ele vai ter um mal súbito, a gente já vai saber, porque ele já afere, manda para o servidor e a gente já consegue identificar naquele momento. Que legal, E muito bacana. aí, e aí essa é a minha área, né? Minha área é mais do setor de projeto, né? E dentro já engloba o ATO, né? Uhum. Certo. E diante os desafios, Fabiola, de ser mulher assim numa área tipicamente de engenharia, né, que a gente vê tantos homens, como é que você lida assim com essa questão de chegar na obra lá, você falou já no período que você falou do pedreiro e tudo mais, mas na questão dos projetos mesmo lá nas empresas que vocês trabalham. Não, hoje nas empresas eu percebo que até porque hoje tem as leis, né, que regulamentam que tem que ser tudo inclusivo, pluralidade, né, tudo, todo mundo tem que estar englobado. Eu já percebo assim que eu sou bem recebida. Algumas reuniões, por eu ser coordenadora e ter que cobrar tanto a equipe quanto os fornecedores, aí eu já percebo assim que algumas reuniões
eu já sinto alguns fornecedores assim, já, mas tu tá perguntando tanto, tu tá indagando tanto, assim, e aí quando é por exemplo, assim, o Divino, né, que é o dono da empresa, eles já não falam com o mesmo ar, né, de superioridade igual quando é comigo, até mesmo quando os engenheiros estão apresentando algum projeto, que às vezes eles falam assim, olha, identifiquei que tá faltando tal documento, né, com os engenheiros eles tratam assim, aí comigo já é um pouco mais assim, mas por que tu tá perguntando tanto? Até às vezes sou tratada como chata, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas assim, aí eles não entendem que qualquer pessoa que tivesse na minha posição, independente, né, se fosse homem ou mulher, ia ter que ter as mesmas cobranças. Mas eu Entendi. identifico assim que por eu ser mulher, eles me chamam assim, falam assim, não, ela é mais assim porque ela é mulher, vamos dizer assim. Não expressamente, né, eles falam, mas assim, são atitudes que a gente vai entendendo. Entendi. É realmente nas outras entrevistas que a gente falou aqui também, alguns diretores elas falaram dessa questão desse tipo de desafio que você está passando, mas eles falam também que está cada vez menos, né? Eles já estão entendendo que é os locais, já tem bem mais mulheres em cargos de gestão e tudo mais. Não, sim, não. Hoje, até quando a gente vê na área industrial hoje, oportunidade de emprego, já diz, né? Vagas preferencialmente para mulheres. A gente Exatamente. já tem mais, assim, questão de assédio. Que eu lembro que quando eu fui técnica em edificações e quando eu cursava, né? Eu trabalhei também numa construtora. Eu acho que eu era 2012. E eu lembro que era muito forte o assédio, né? E hoje em dia a gente já está em 2024. Hoje em dia, assim, já não é uma coisa que a gente costuma ver, né? Até porque é bem trabalhada essa questão. Exatamente. Tem questão também da popularização da comunicação, né, Fabiola? Hoje em dia já tem como ter mais acesso à informação, já tem mais câmeras, já tem mais. Até mesmo as redes sociais, tem como você encontrar alguém para falar do problema, né, de reclamar mesmo, se sentir acolhido. Então, realmente teve essa sua percepção, foi genial aí, de ter É, essa identidade temporal aí. até mesmo as empresas hoje já dão curso para os funcionários, né? Exato, Porque às vezes o funcionário não vai poder falar, eu não sabia que isso exato. se configurava Uhum, assédio ou importunação, uhum, porque às vezes a gente confunde também, né? Às vezes o que é o assédio e importunação sexual, né? São duas coisas. uhum. Diferentes. Exato. É, Beleza. E na questão de desafios que você encontra já no serviço mesmo, sem nessa questão do mês das mulheres, né? O que, é que você acha de desafios que tem na sua área? Que você gosta desses desafios? eu acho que hoje o meu grande desafio na área é quando chegam as demandas, né? E a gente monta todas as documentações do que vai precisar dos critérios de projeto. E aí a gente estipula os prazos com os fornecedores, né? Precisa que eles encaminhem muitas vezes alguns documentos e aí a gente acaba tendo muito problema assim nesse encaminhar deles e eles querendo que a gente cumpra aquele prazo. E aí a falta de informação deles compromete o nosso prazo. Eu acho que é uma coisa assim que, independente da empresa que a gente esteja trabalhando, é uma coisa assim muito forte, falta de informação entre fornecedores, sabe? A gente precisa daquela informação para cumprir aquele prazo de projeto, mas eu não sei se acontece, né? Eu vou mandar e vou fazer alguma coisa lá e acabo esquecendo, aí fica para amanhã e quando olha, nosso prazo já está limite. E aí muitas vezes eu fico muito nervosa, né? Será que a gente vai cumprir o prazo? Será que vai acontecer? E quando a gente entrega assim, parece que é uma sensação, mais uma vitória. Exatamente. Tira aquele peso, né, nas costas. É, Perfeito. E no caso das soluções da Tobi, né? Eu vejo que são soluções de altíssimo nível. O que é que você tem para falar também dessas soluções? Somente da área que você trabalha. é, em 2023, a gente trabalhou como uma quarteirizada, né? No Porto, fazendo as empresas que nos contrataram, né? A gente pegava os projetos dele e fazia a compatibilização dos andames, né? Que era para manutenção do porto.
No final de 2023, a gente recebeu um desafio, né? Criar um sistema de escoramento, né? Vou falar desse sistema para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona. Que não fosse andame, tubo roll, né? E não fosse andame porque eles levaram muito tempo para fazer a montagem, a desmontagem, e muita gente, se eu não me engano, só para montar era 15 dias. E esse ano nós criamos uma solução, né? E aí o desafio era: nós temos as companhias aqui, né, que já atendem um porto, porque vocês devem ser contratadas, né, para trabalhar nessa demanda. E aí foi quando a gente tem um engenheiro na empresa, o Arthur, né, foi quando o Divino entrou, o Arthur entrou, acho que na reunião com o Divino, e aí terminou a reunião, todo mundo ficou pensando assim, égua, como a gente vai criar essa solução agora, né? E aí o Arthur, ele é meu esposo, né, ele também trabalha comigo, mas ele trabalha mais no setor de projeto. E aí eu lembro que a gente veio para casa e ele ficou estudando, foi quando eles criaram uma solução onde agora não vai precisar de toda, né, essa demanda, e aí vai conseguir usar sistema hidráulico, né, para içar, né, o transportador e fazer a manutenção sem aquela quantidade de pessoas, né, e sem aquela quantidade de material. Então, assim, hoje a Atobin, ela muitas das vezes ela não é contratada para fazer o que já todo mundo faz, né? É quando alguém quer uma solução nova para aquele espaço, né? E aí a gente vende aquela solução, né? Porque o que a gente vai fazer? Ah, eu tenho alguma coisa aqui, quero solucionar, quero uma solução nova. A primeira etapa que a gente vai fazer é ir lá e escanear. A gente tendo aquela malha conceitual, né? Aquele escaneamento. Aí a gente vai começar a trabalhar, estudar para pensar em tudo aquilo que for novo para a engenharia, né? Até porque a nossa empresa, nós somos uma empresa de engenharia de soluções, né? A gente tem que dar soluções inovadoras, só que tudo isso a gente faz junto com a metodologia BIM, né? Hoje a gente trabalha nos softwares mais voltados para a metodologia BIM, por exemplo, para análise estrutural, a gente usa o Robot, né? Porque ele se integra, trabalha bem, né, com Revit, são tudo pacotes da Autodesk, o Inventor, né, já na área de mecânica. Então, dentro de todos esses programas, a gente trabalha junto, né, fazendo a colaboração, né, para a nuvem, que hoje a gente está trabalhando com o BIM Collaborator. Ou seja, quando a gente está executando o projeto, o cliente também consegue ver, né, como aquele projeto está sendo executado e como está ocorrendo, né? Por exemplo, começa a arquitetura, né? E aí, se a elétrica já começar, a gente já vai começar a ver, né, o que está acontecendo. E se tiver interferência, a gente já começa a captar a partir daquele momento, né? Que não precisa o projeto finalizar para a gente ver, ixi, agora vou ter que voltar e ajustar todos. Mas muito bacana mesmo, Fabiola, ficou excelente esse nosso bate-papo aqui, né? Ok? Então, novamente, muito obrigado aí pela sua participação, tá certo? Principalmente a Atobin por ter indicado você para falar aqui com a gente. Mas que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos escutando, né? E para todo mundo da área de engenharia? Eu vou deixar primeiro para as mulheres, né, que para elas não desistirem, para saber que lugar de mulher onde quiser, onde ela quiser, né, como tu disse no começo, que a gente não se julga capacidade por sexo, né? Todos nós temos capacidade. E para quem está começando agora e que quer trabalhar nessa área industrial, como eu sempre digo, muito estudo, né? A gente não se forma e vai parar de estudar, a gente vai sempre continuar estudando, ter foco, né? E objetivo. Exatamente. Não podia ter dado mensagem melhor. Novamente, Fabiola, muito obrigado. Obrigado a Tobin por ter indicado você. Tá certo? E as portas estão abertas para quando quiser voltar. Tá bom, muito obrigada. Tá, ok. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral. O site é adimb.org.br. A Tobin, né? Tobin Engenharia, que trabalha em todas as fases do projeto, desde o início, desde a implantação até a coleta de pré-requisito até a implantação. Esse site é atobin.com. E a Ígnea Consultoria, Geologia e Meio Ambiente, né? Que é uma prospecção e consultoria mineral. Acesse o site igneabr.com.br. E lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração.
Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.